Então, lembrei antes de começar, irmão, vamos ocupar aqui que está querendo lá, vamos os irmãos aqui, tem espaço aqui na frente, tem espaço aqui, vamos ocupar para cá, sentar, tem espaço mais para aqui, pode entrar, pode É muito precioso estar com os irmãos aqui nesses dias, poder de fato nos alimentar da boa palavra de Deus. Nós somos imensamente gratos pela vida do nosso irmão William, nosso querido irmão Bill, que não vai mudar. Nós louvamos a Deus todos os dias, como Deus tem sido bondoso em ajudar o nosso irmão, mesmo diante das lutas que ele passa, ele poder de fato se esforçar para nos alimentar através da boa palavra de Deus. Nós vamos, irmãos, abrir as Escrituras, Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. A mensagem do Evangelho, as boas novas dos céus. Deus está interessado em comunicar conosco essas boas notícias. Deus está interessado em falar conosco o seu maior e grande plano, que é salvar o pecador perdido. Esse evangelho, no capítulo 19 dele, verso 10, porque ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Esse é o tema desse evangelho que nós vamos meditar, no capítulo 7. E então nós vamos ler a partir do verso 36. A partir do verso 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás a seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos de sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu, o fariseu que eu tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia, e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele diz: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Diz-lhes, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim, que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me desses água para os meus pés. Mas essa regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me desses ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo, e os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou.
Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecado? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Nós vamos confiar no Senhor para esse tempo de pregação do Evangelho. Amém. Os Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e João, cada um desses Evangelhos, eles vão de fato nos apresentar o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo interessado em apresentar aos homens o Evangelho. E esse Evangelho de Lucas, ele tem, se a gente pode dizer, algo especial, peculiar. Talvez Mateus também tem. Talvez Marcos também tem. Mas eu fico pensando nesse Evangelho, nos é apresentado aqui de uma forma, por exemplo, olhamos para o capítulo 18, aquele certo príncipe, que farei para ter a vida eterna? Um homem desejoso em saber o que ele precisava para ter a vida eterna. Na verdade, o que eu preciso fazer? Um homem preocupado. Será que nessa noite aqui, nessa porta, será que nessa sala tem alguém preocupado a respeito da vida eterna, a vida que segue após a morte? Será que tem alguém aqui que entrou nessa sala que está preocupado a respeito da sua eternidade? Aquele homem tinha uma preocupação. E naquele mesmo capítulo, o Senhor Jesus encontra um cego chamado Bartimeu, sentado à beira do caminho, mendigando, pedindo esmola. Aquele homem não podia ver, mas podia ouvir. A palavra de Deus diz que ele ouviu o tropel da multidão que passava. E aquele homem já tinha ouvido falar do Senhor Jesus, com toda certeza, e aquele homem associou o barulho dos que caminhavam como, talvez, pensando que pudesse ali passar o Senhor Jesus. E ele começa a gritar. Ele começa a gritar, Jesus Nazareno. E ele começa a gritar, e cada vez ele gritava mais, tenha compaixão de mim. A palavra de Deus diz que tentaram interrompê-lo, mandaram calar, mas cada vez ele gritava mais, cada vez ele gritava mais alto. Jesus Nazareno, tenha compaixão de mim. O que eu quero destacar é que o Senhor Jesus pôde ouvir a voz daquele cego, no meio de uma multidão. O Senhor Jesus mandou chamá-lo. Eu quero dizer nessa noite que o Senhor Jesus, ele pode conhecer você por seu nome. Ele conhece cada um que entrou nessa sala. O Senhor Jesus Cristo conhece cada um de vocês. O Senhor sabe aqueles que estão vivendo o drama, um drama da vida, o drama da incerteza, o medo, porque o homem que não tem a certeza da sua salvação é um homem que vive um drama. Nessa noite nós vamos então olhar para o texto nosso que lemos. Nós estamos olhando a história de uma mulher. Não sabemos o seu nome. Ela não é identificada por nome, a não ser o dono da casa. O dono da casa, o seu nome é Simão.
Simão, um fariseu. Ele é religioso, ele é um judeu religioso. E ele então convidou o Senhor Jesus Cristo para estar na sua casa. Parecia um convite de simpatia, mas na verdade, Simão queria que o Senhor Jesus fosse na sua casa. Talvez como tantos outros fariseus, apanhá-lo em algum momento que pudesse, talvez, acusá-lo depois. Então Simão convidou o Senhor Jesus para a sua casa e algo inesperado acontece. Se o Simão soubesse que essa mulher fosse na sua casa, ele não a deixaria entrar. Ele não iria deixar essa mulher entrar. Lucas escreve aqui: eis que uma mulher da cidade que era uma pecadora. Lucas está economizando palavras. Porque todos pecaram, todos são pecadores. Todos nós nascemos pecadores aqui neste mundo. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E eu quero então destacar aqui uma pecadora. Talvez se assusta, talvez seja algo que nos assusta, mas ela era talvez uma prostituta. Uma mulher que vendia o seu corpo em algum lugar. Aquela mulher não nasceu prostituta. Ela não nasceu sendo aquela pessoa. O pecado, ele é algo que vai se desenvolvendo, crescendo. Ele vai nos conduzindo por caminhos dos mais apertados. O pecado nos encontra. O pecado tem destruído famílias inteiras. O pecado tem levado milhares e milhares de pessoas a viver a mais profunda miséria. Eu tenho certeza que aqui no Rio Verde tem alguma Cracolândia. Tem as suas biqueiras. A cidade onde eu moro, bem no centro da cidade, bem no centro, bem aqui na região central, há um lugar chamado a Cracolândia, e você passa ali. Aí você vai pensar, não, são pessoas pobres. Não, de todas as camadas sociais. De todas as camadas sociais. Ali há pessoas de nível social, profissão, advogado, médico. Ali há pessoas vivendo um drama da sua existência. Porque o pecado os alcançou, o pecado nos levou para bem longe. E é assim que o pecado faz. Essa moça aqui, essa mulher do nosso texto dessa noite, uma mulher da cidade, uma pecadora. Nós sabemos que o pecado nós já trazemos conosco. Quando nós nascemos aqui nesse mundo, nós já nascemos pecadores. Nós não precisamos fazer absolutamente nada para sermos pecadores, porque nós já somos por natureza. Lá no ventre da nossa mãe, quando nós fomos ali gerados, ali estava sendo gerada uma semente do pecado. Um pequeno pecadorzinho estava ali sendo formado. E quando nós nascemos desse mundo aqui, por sermos pecadores por natureza, nós pecamos. A nossa natureza é pecar. Nós não temos como deixar. É uma força muito forte. Ela nos impele. Ela nos leva a viver, de fato, a disposição do pecado. Nós não sabemos em que altura o pecado alcançou essa mulher. Mas provavelmente o pecado alcançou ainda jovem, na sua adolescência.
Maringá é uma cidade grande, uma cidade aproximadamente com 600 mil habitantes. E nos dói o coração em transitar naquela cidade e você consegue ver moças jovens, de alguma maneira expondo ali os seus corpos, vendendo, se apresentando ali. E na minha mente vai para esse texto dessa noite. Aquelas moças foram encontradas, aquelas moças, elas não nasceram tendo aquela prática. E não é só a prática da prostituição, a prática da fornicação, o pecado de uma forma geral, ele é desenvolvido em nós. Porque ele é uma força, como um avalanche que impele-nos para baixo. Como vencer isso? Como de fato encontrar de Deus força para vencer essa força que é o pecado em nós? Essa mulher, houve um dia na vida dela, houve um dia na sua vida que ela ouviu uma pregação do Evangelho. Ela ouviu uma pregação do Senhor Jesus, do Sermão da Montanha. O Senhor Jesus pregou o Evangelho. O Senhor Jesus pregou o Evangelho de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E provavelmente essa mulher ouviu o Senhor Jesus pregar o Evangelho, como Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Com toda certeza, aquela mulher deve ter ouvido essa mensagem do Senhor Jesus e o cansaço que o pecado traz. O primeiro momento do pecado é de prazer, é de alegria. O pecado é envolvente. O pecado depois vai nos conduzindo, vai nos dilacerando. O pecado vai nos levando para, podemos dizer, para as piores etapas da humilhação, da degradação, da desgraça, da perda da identidade, da perda da vergonha. Hoje, quando saía da casa do nosso irmão Zilmar, na porta ali dele tem um mercado e ali tem uma caixa, um lugar onde jogam papelão, e eu vi uma moça passando muito nova e ela estava drogada. Não era álcool, era droga. Provavelmente o crack. Olha como Satanás, ele é sagaz. Até a sua propaganda. Até a sua propaganda é algo que crava na mente. Crack. A droga do momento, a droga que dilacera. Uma só participação do uso daquela droga, a pessoa se torna viciado. E aquela moça está desfigurada, ela está totalmente acabada, e ela não é uma pessoa velha. É assim, o pecado nos encontra, o pecado nos acha. E Deus está mostrando para você nessa noite que Ele está interessado em mudar a sua história. Deus está interessado em entrar na sua vida, Ele quer fazer parte da sua vida, Ele não quer que você chegue nesse estágio. E essa mulher então entrou na casa de Simão. Ela tinha ouvido o Evangelho, e o Evangelho ele fala conosco. O Evangelho trata conosco da raiz do nosso problema. O Evangelho diz para nós que nós somos pecadores. O Evangelho diz para nós que o nosso pecado vai nos levar para o inferno. O nosso pecado vai nos levar para uma eternidade
Não somente o inferno, mas o lago de fogo. Porque, na verdade, o inferno é o lugar intermediário em que haverá um dia em que todos que neles estão serão lançados no lago de fogo. Como diz João, é a segunda morte. Olha bem, ela entrou na casa de Simão, verso 37. Uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Esse vaso de alabastro aqui, geralmente as moças guardavam esse vaso como parte de um enxoval. Talvez hoje os enxovais são diferentes, mas era um perfume caríssimo para uma ocasião especial. Aquela moça teve talvez um desvio no seu curso da vida. Quantos de nós não fomos também, de alguma maneira, a semelhança dessa moça? O pecado nos estragou, o pecado arruinou conosco, o pecado nos levou para bem longe. E essa moça entrou na casa de Simão com aquele vaso. E eu queria que você olhasse comigo, e estando por detrás aos seus pés. As mesas não são como as mesas nossas hoje. A forma de sentar diferente. Se ajoelhava com os pés para trás. Ajoelhava-se num banco pequeno, baixo, com os pés para trás. Os pés do Senhor Jesus estão para trás. O Senhor Jesus podia ver aquela mulher vindo, na sua onisciência. O Senhor Jesus, como Deus, podia saber que aquela mulher estaria ali. Essa mulher está reagindo. Ela está reagindo a uma pregação do Senhor Jesus. Ela ouviu a pregação do Senhor Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. E ela então entra naquele lugar, e a primeira coisa que essa mulher começa a fazer é chorar. Chorar. E eu queria falar algo nessa noite. Lágrimas não são sinais de arrependimento. Mas o verdadeiro arrependimento pode produzir lágrimas. Lágrimas. Aquela mulher começou a pensar na desgraça que o pecado fez na vida dela. Eu não nasci prostituta. Eu não nasci viciado em crack. Eu não nasci alcoólatra. E assim por diante. O pecado faz isso. E você começa a pensar em toda a miséria que o pecado fez na sua vida e você entra em desespero. Você entra em colapso. Ela começa a pensar o que o pecado fez na vida dela, ela começa então a chorar, e é exatamente algo que nós estamos olhando, alguém chorando, sentindo verdadeiramente o seu drama. A minha oração, a oração nossa nessa noite, é para que esse evangelho atinja o âmago da sua alma, o profundo do seu ser. Como uma flecha, ele crave no seu coração, na sua mente. Deus está interessado, meu prezado amigo, na sua vida. Ele quer fazer parte da sua vida. Há um outro detalhe aqui. Começou a regar os seus pés com lágrimas. Já imaginou essa cena? O Senhor Jesus com os pés para trás, a mulher está ali chorando, lágrimas estão descendo. E os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Agora eu quero destacar algo aqui. O Evangelho nos salva e nos salva verdadeiramente.
Aquela mulher precisava dos seus cabelos bem arrumado, um bom penteado, uma boa apresentação. Essa mulher quer nos dizer alguma coisa. Essa mulher quer nos mostrar alguma coisa a respeito da vida que o Senhor salva. Com esse gesto de usar os seus próprios cabelos para enxugar os pés do Senhor Jesus, que ela derramou lágrimas, ela está dizendo: Senhor, a partir de agora o meu corpo é teu, a minha vida é tua. Senhor, eu não mais precisarei continuar vivendo esse drama da minha existência. Senhor, eu estou sentindo que algo está acontecendo no meu interior. Algo está acontecendo dentro do meu interior e eu estou sentindo que é um poder transformador. E ela começa a enxugar com os cabelos os pés do Senhor Jesus Cristo, chorando. Ela começa mostrando que o drama que o pecado faz, como o pecado nos leva para a total ruína, mas ao mesmo tempo o Evangelho nos mostra, nos aponta um caminho que há perdão, que há justificação para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. E depois então de usar os seus cabelos, falando para o Senhor Jesus que agora a minha vida é tua, o meu corpo é teu, há uma outra coisa que ela começa a fazer. Ela começa a beijar os seus pés. Nós podemos lembrar, cada um de nós aqui, cada um de nós o dia que o Senhor nos salvou, cada um de nós tendo a nossa experiência de perdão, cada um de nós passando por aquele momento da reconciliação com o céu diante do Senhor Jesus Cristo, aquela paz perene que a salvação nos traz. O Senhor Jesus falou: deixa-vos a minha paz eu vos dou. Eu não vos dou a minha paz como o mundo a dá. Aquela paz que inunda o nosso ser, aquela paz que invade o nosso ser. Invadiu o coração dessa mulher pecadora. Deus quer falar com você nessa noite, amigo. Amigo visitante, Deus quer mostrar a você que Ele está interessado na sua vida. Ele quer fazer parte da sua vida, da sua família. Talvez entrou aqui alguma mãe, talvez entrou aqui algum pai, algum filho, alguma filha. Talvez você entrou naquela porta ali, a semelhança dessa mulher, carregando um fardo pesado, oprimido, sobrecarregado. E o Senhor Jesus te convida: vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que verdade tão sublime. Agora vamos caminhar um pouquinho. Olha o que diz o verso 39. E quando o fariseu viu isto, Simão, que tinha convidado o Senhor Jesus, dizendo: se esse for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. É assim que as pessoas dizem: ah, fez isso, e isso, agora é crente. É assim. Exatamente como Simão. Roubou e papapá, agora é que é crente. Simão está falando. Simão está julgando a mulher. E o Senhor Jesus, então, observa bem, e respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer. Ele falou: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Diz, pois, qual desses o amará mais? O Senhor Jesus estava olhando a mente de Simão. Simão, na mente dele, ele devia só 50. A mulher 500. O denário equivalia a um dia de um trabalhador. O denário equivalia a um dia de um trabalhador.
Então você pode avaliar aí o quanto ambos deviam. Simão está dizendo, ela devia 500, isso é impagável. Então o Senhor Jesus está mostrando para Simão. E Simão respondeu e disse, tem para mim que é aquele a quem mais perdoou. Ele disse, julgastes bem. Caminhar um pouquinho para a gente ir para o fim. E voltando para a mulher, disse, Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me desses água para os pés. Mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me desses ósculo, mas esta desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungisse as cabeças com óleo, mas essa ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Agora o Senhor Jesus, conversando com Simão, ele vai voltar para a mulher. Ele vai dizer para ela, eu posso imaginar o Senhor Jesus olhando nos seus olhos, olhando para aquela mulher. Olhando para aquela mulher e aquela mulher olhando para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus diz para aquela mulher, os teus pecados estão perdoados. Será que nós já ouvimos isso, irmãos? Será que essa palavra verdadeira, será que essa palavra viva de Deus já falou para nós que os nossos pecados podem ser perdoados? Nós nos tornamos perdoados, inocentados, de não mais sermos levados à condenação, passou da morte para a vida, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Ali tinha pessoas ali, olha o verso 49, e os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse? Quem é esse? Que até perdoa pecados. As pessoas começaram agora a perguntar, um após um, cada um deles perguntando. E o Senhor Jesus esperou, mais uma vez. E agora ele vai voltar para a mulher, no verso 50. E disse à mulher, você percebeu que o Senhor Jesus falou aquele a quem muito perdoa, muito ama. Ele já havia falado para ela, os teus pecados são perdoados. Mas eu quero destacar algo nessa noite. Verso 50. O Senhor Jesus vai dizer para aquela mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. A palavra de Deus é muito clara. Pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Deus pode salvar você. A fé é um dom gratuito de Deus. É uma operação que Deus efetua. Deus desperta no coração do pecador, da pecadora, de qualquer pecador, a fé para ser salvo. Esse poder milagroso, esse poder de salvação que Ele opera no coração. E quer operar aqui, nessa noite, nos nossos ouvintes. Aquela mulher entrou como uma qualquer. Como alguém que não era bem-vinda. Aquela mulher vai sair daquela casa com a maior riqueza da sua vida, a salvação da sua alma. Meu dileto amigo, você pode sair dessa sala a pessoa mais feliz do Rio Verde, a pessoa mais rica espiritualmente falando. O Senhor Jesus quer dizer para você, a tua fé pode te salvar nessa noite. Não perca tempo. Venha a Cristo. Venha a Ele. Ele pode perdoar você totalmente. Os que por Ele se chegam a Deus. Que o nosso Deus, que Ele possa, no seu silêncio, por meio do seu Espírito, continuar falando às nossas almas. Amém.